Nas dobras do tempo, onde a memória das civilizações se perde na poeira das estrelas, existe um relato que silencia os corações e desafia a lógica da ciência moderna. Imagine por um instante o vasto oceano da Via Láctea, uma espiral de luz e mistério que abriga mundos além da nossa compreensão. Em uma de suas bordas mais remotas, flutua um pequeno planeta azul, um orbe que muitos chamam de lar, mas que, na verdade, guarda as cicatrizes de um isolamento milenar. Este mundo, a Terra, não é apenas um palco para a evolução biológica, mas o cenário final de uma saga sideral iniciada em tempos tão remotos que a mente humana mal consegue conceber. Há uma narrativa oculta sob o véu das lendas, uma história que fala de exílio, de uma queda monumental e de uma esperança que atravessa os séculos, a promessa de uma reintegração cósmica. O que hoje percebemos como realidade é apenas a ponta visível de um imenso iceberg de eventos, cujas raízes mergulham em uma rebelião que abalou as estruturas do universo. O silêncio que envolve o nosso passado planetário não é fruto do acaso, mas de uma quarentena imposta por leis que regem a harmonia das galáxias. Durante eras, a humanidade viveu como se estivesse em uma ilha isolada no cosmos, cercada por mensagens que não podia entender e por presenças que apenas a fé conseguia vislumbrar. Mas o tempo das sombras está chegando ao fim, e o que antes era tido como misticismo começa a encontrar eco nas fronteiras do conhecimento. A atmosfera desta narrativa é carregada de uma solenidade profunda, pois trata de questões que definem a própria essência do que significa ser humano e a nossa relação com o infinito. Por que estamos aqui? Por que nos sentimos tão sós em um universo que transborda vida? As respostas residem em um evento que a história oficial esqueceu, mas que a alma guarda como uma ferida aberta. Esta é a história de como seres de luz e poder, movidos por um orgulho devastador, romperam os laços com a sabedoria suprema e transformaram este planeta em um refúgio para aqueles que precisam reaprender o caminho do amor. A tensão que move cada capítulo desta existência está prestes a ser revelada, e o convite é para mergulhar em uma jornada que transcende a matéria, buscando no passado as chaves para o futuro que nos aguarda entre as estrelas. O tom é de uma busca incansável pela verdade, onde cada detalhe sussurrado pelo espírito nos aproxima de um despertar coletivo sem precedentes. O mistério que nos envolve começa agora a ser desvelado, trazendo à tona a figura de um líder inquieto cujos questionamentos mudariam o destino de bilhões de almas. Existe algo além do que os olhos veem, algo que pulsa no ritmo das esferas, aguardando o momento em que a Terra finalmente abrirá seus portões para a grande fraternidade universal. Para compreender a magnitude do que ocorreu no passado remoto, é preciso primeiro questionar a própria natureza da nossa percepção histórica. O pensamento moderno, muitas vezes limitado por paradigmas puramente materiais, tende a olhar para o passado apenas através do que pode ser medido, pesado e catalogado. No entanto, há eventos que ocorreram em níveis de complexidade tão elevados que a tecnologia atual ainda não é capaz de registrar. Vivemos em um mundo onde a história é frequentemente confundida com a ausência de registros, como se o que não estivesse escrito em pedras ou papéis simplesmente não tivesse existido. Mas o passado é um oceano profundo e o que a ciência moderna alcança é apenas a espuma nas ondas da superfície. No continente americano, assim como em toda a extensão do globo, a humanidade começou a despertar para a ideia de que a sua origem pode não ser puramente terrena. As lendas que povoam as culturas ancestrais não são meros contos de fadas, mas fragmentos de memórias reais que se perderam na noite dos tempos. Esses relatos, muitas vezes chamados de notícias místicas, são os únicos vestígios de uma época em que a Terra não estava isolada.
O contexto em que nos encontramos é o de uma comunidade planetária que, por força de circunstâncias espirituais dramáticas, foi afastada do convívio com outras raças e civilizações. Imaginemos a Terra como uma ilha cósmica, um lugar de refúgio e, ao mesmo tempo, de correção. Esse isolamento não foi um castigo arbitrário, mas uma medida de segurança para o equilíbrio do universo. A geologia do planeta, as mudanças climáticas e as catástrofes naturais que moldaram o solo que pisamos são, em muitos aspectos, reflexos dessas transformações profundas que ocorreram no plano invisível. À medida que avançamos tecnologicamente, começamos a vislumbrar a possibilidade de que a vida fora deste orbe não é apenas uma hipótese, mas uma realidade vibrante. No entanto, o conhecimento acadêmico ainda se choca com o teto de suas próprias limitações, incapaz de aceitar que civilizações muito mais avançadas já caminharam por aqui antes mesmo do surgimento do primeiro homem das cavernas. O cenário é de uma transição iminente. Estamos saindo de uma era de escuridão informativa para um período de grandes revelações. O que antes era sussurrado em templos secretos ou vislumbrado por profetas solitários está começando a ganhar contornos de realidade palpável. A humanidade está sendo preparada para entender que o seu isolamento é uma fase transitória de um processo educativo muito mais amplo. A tensão central que impulsiona esta narrativa reside na pergunta: o que causou tamanha ruptura? Qual foi o erro tão profundo que exigiu que bilhões de espíritos fossem congregados nesta pequena esfera, longe do convívio com a sociedade cósmica? O fundamento dessa história está na compreensão de que somos todos herdeiros de um passado complexo, marcado por escolhas que determinaram a nossa atual condição existencial. E enquanto olhamos para as estrelas com um misto de saudade e temor, o universo aguarda o momento em que estaremos prontos para ouvir a verdade sobre a nossa origem e o nosso destino final. No centro desta vasta tapeçaria cósmica, surgem figuras de uma estatura espiritual inimaginável para os padrões humanos. Entre elas, destaca-se uma presença que na Terra seria mais tarde conhecida sob o nome de Jesus, mas que em esferas superiores é referenciada como Sofia, a personificação da sabedoria e o preposto do Criador para esta região do universo. Sofia não agia sozinho. Ele era assessorado por diversas classes de seres, organizados em hierarquias complexas de acordo com seu nível evolutivo e a especialidade de suas tarefas. Imagine um governo celeste, onde a administração de sistemas solares e a orientação de civilizações inteiras são conduzidas com uma precisão absoluta e um amor incondicional. No entanto, mesmo em planos tão elevados, a individualidade e o livre-arbítrio são leis soberanas. Dentro desse grupo de assessores de alto escalão, existia uma entidade de inteligência fulgurante e beleza incomparável, cujo nome ecoaria através dos séculos como sinônimo de rebeldia. Lúcifer, ele não era um ser de maldade inata, mas um espírito detentor de um vasto conhecimento e de responsabilidades gigantescas perante as altas hierarquias. A relação entre Lúcifer e Sofia era de profundo respeito, mas com o passar das eras cósmicas, uma sombra começou a se projetar sobre a mente do grande assessor. Lúcifer passou a demonstrar uma inquietação crescente em relação a certos aspectos da administração sideral. O conflito que se desenhava não era físico, mas filosófico e psicológico. Ele começou a questionar as diretrizes impostas e a própria estrutura da autoridade divina, enquanto Sofia mantinha uma postura de paciência e fraternidade, convidando seu subordinado à reflexão e à humildade. Lúcifer sentia-se cada vez mais seguro de sua própria superioridade intelectual. O problema central era o orgulho, um orgulho que nasce da percepção distorcida da própria grandeza.
Lúcifer acreditava que sua bagagem existencial o autorizava a exigir explicações que iam além de sua capacidade de compreensão naquele momento. Ele começou a criar em torno de si uma atmosfera de dúvida e contestação que gradualmente afetava outros seres de porte elevado. A tensão no reino celestial aumentava à medida que Lúcifer ultrapassava os limites da convivência hierárquica. O que antes era uma colaboração harmoniosa transformou-se em um campo de fricção mental. A questão que começava a circular entre os círculos de luz era: até onde a liberdade de pensamento pode ir antes de se tornar uma ameaça à ordem cósmica? Sofia, em sua sabedoria infinita, percebia que o descontentamento não era apenas um capricho, mas um sintoma de uma crise existencial profunda que precisava de uma resolução transparente. Em vez de simplesmente isolar o rebelde, o Cristo cósmico permitiu que as inquietações seguissem seu curso, para que a verdade pudesse ser testada no fogo da experiência. Esse foi o ponto de partida de uma jornada que levaria a uma ruptura definitiva, alterando para sempre a trajetória de inúmeros mundos e preparando o palco para o que conhecemos hoje como a condição humana. A semente da discórdia, uma vez plantada no solo fértil do orgulho, começou a germinar com uma força avassaladora. Lúcifer, dotado de uma capacidade de processamento mental e de persuasão que ultrapassa em muito qualquer gênio humano, tornou-se o epicentro de uma vibração perturbadora. Aqueles que se aproximavam dele eram envolvidos por um magnetismo que misturava admiração e revolta. Ele não questionava apenas detalhes burocráticos. Ele atacava os alicerces da fé e da confiança na estrutura do universo. A liderança de Lúcifer crescia à medida que ele explorava a falta de vigilância mental de outros assessores, que se deixavam seduzir pela retórica inflamada da independência total. O Cristo cósmico, observando o movimento que se formava, mantinha uma calma que para os revoltosos parecia fraqueza, mas que na verdade era o respeito mais profundo pelo livre-arbítrio. Sofia sabia que a imposição do silêncio não curaria a alma de Lúcifer. Apenas a vivência das consequências de suas escolhas poderia trazer a verdadeira luz. A tensão escalava quando o grupo, liderado pelo grande assessor, começou a exigir contas ao representante do Criador. Eles queriam provas tangíveis da existência do Pai Celestial. Lúcifer argumentava que, se ele próprio não conseguia conceber a figura de Deus em seus próprios termos lógicos, então essa figura poderia ser apenas um mito criado para sustentar o poder de alguns. A ironia era profunda. Um ser de luz que vivia em mundos de pura energia questionava a fonte de sua própria vida porque ela não se encaixava em suas equações mentais. O movimento de Lúcifer transformou-se em uma campanha de propaganda cósmica. Seus seguidores passaram a visitar diversos mundos, levando a semente da dúvida para onde quer que fossem. Eles pregavam que o Pai era uma invenção e que Sofia não era um preposto divino, mas apenas mais um administrador exercendo um poder injustificado. O contraste entre a autoridade amorosa de Sofia e a agressividade intelectual dos rebeldes tornava-se cada vez mais nítido. Nos mundos superiores, a autoridade espiritual é algo que se sente de forma irresistível, mas Lúcifer ensinou seus seguidores a sufocarem essa percepção íntima em favor de um racionalismo frio e distorcido. Eles atropelaram as conquistas morais que haviam levado eras para construir, trocando a sabedoria do coração pela arrogância da mente. A dinâmica da rebelião estava agora em pleno movimento, e o que antes era uma divergência interna tornou-se um desafio aberto à governança de Sofia. As apostas subiam a cada novo mundo visitado pela propaganda luciferiana, e a harmonia sideral era ameaçada por um vírus de insatisfação que prometia uma liberdade ilusória em troca da desconexão com a fonte. O momento em que a ruptura se tornaria irreversível aproximava-se rapidamente,
e as consequências desse ato de soberba começariam a se manifestar em escalas que nenhum dos rebeldes poderia prever. Dentro do desenvolvimento desta trama cósmica, é fundamental entender que o conflito de Lúcifer não era apenas uma disputa política, mas uma falha profunda na percepção da realidade multidimensional. O universo, em sua infinita complexidade, é governado por leis que estabelecem que o conhecimento de planos superiores só pode ser alcançado através da evolução da própria consciência. A equipe de Sofia tentava explicar aos inquietos seguidores de Lúcifer que era impossível para um ser de um determinado nível vibratório compreender plenamente a essência de quem habita esferas muito mais elevadas. Eles usavam analogias que hoje ressoam com clareza em nossa psicologia humana, como explicar a um inseto a inteligência e as motivações de um homem. Como colocar toda a água de um oceano dentro de um simples copo. Deus, explicavam os mentores da luz, não é algo que se deduza ou se equacione através de fórmulas mentais, mas algo que se sente e se percebe através do renascimento interior. No entanto, para Lúcifer, essa explicação era inaceitável. Ele exigia que o Criador se manifestasse segundo as suas condições, ignorando que o desenvolvimento do ser se dá em dois campos distintos que devem caminhar juntos: o moral espiritual e o mental intelectual. O erro trágico de Lúcifer foi permitir que seu desenvolvimento mental ultrapassasse de tal forma o seu equilíbrio moral que ele se tornou cego para as verdades que estavam diante de seus olhos. A rebelião ganhou um contorno dramático quando os revoltosos postularam que, se Deus existisse e fosse onipotente, ele poderia facilmente esclarecer todas as dúvidas. Eles não entendiam que a divindade não altera as leis cósmicas para satisfazer os caprichos de seres que se recusam a evoluir internamente. Esta fase da narrativa nos mostra que a inteligência, por mais vasta que seja, quando desprovida de humildade, transforma-se em uma prisão. Lúcifer e seu grupo estavam presos em seus próprios conceitos, incapazes de ver que a renovação íntima era a única chave para a percepção que tanto buscavam. Sofia, imperturbável, continuava a oferecer a fraternidade e o diálogo, mas a cada tentativa de esclarecimento, a resposta era mais rebeldia. A atmosfera nos mundos sob a administração do Cristo cósmico tornou-se densa e carregada de uma expectativa sombria. A propaganda rebelde afirmava agora que Deus não passava de um mito inventado para manter a governança celeste, e essa ideia começou a contaminar sistemas inteiros. O movimento não era mais apenas uma discussão teológica, era uma revolução cultural cósmica que buscava derrubar a própria noção de sagrado. A tensão entre a luz da sabedoria e a sombra da arrogância atingia um ponto em que a convivência pacífica tornava-se quase impossível. O que se via era uma distorção perversa do conhecimento, onde a verdade era sacrificada no altar do ego inflado. Esse cenário de endurecimento mental preparava o terreno para um desdobramento que mudaria o mapa das galáxias e daria origem ao isolamento de mundos que hoje conhecemos apenas através das sombras da nossa própria existência terrestre. A complicação definitiva surgiu quando a rebelião de Lúcifer deixou de ser um movimento interno e começou a manchar inapelavelmente partes significativas da criação universal. O livre-arbítrio, respeitado de forma absoluta por Sofia, permitiu que a propaganda rebelde atingisse civilizações que ainda não possuíam o discernimento necessário para resistir a tamanha sedução intelectual. O conflito aprofundou-se quando outros sistemas estelares, governados por seres de estatura semelhante à de Sofia, perceberam a ameaça. Em um consenso doloroso, porém necessário, as comunicações siderais entre esses mundos e os sistemas afetados pela rebelião começaram a ser cortadas.
Estabeleceu-se uma espécie de cordão sanitário espiritual para evitar que a loucura luciferiana se espalhasse por todo o cosmos. Foi nesse momento que a ideia da quarentena cósmica ganhou forma. Não era apenas Lúcifer que estava em jogo, mas bilhões de almas que, por invigilância ou fascinação, haviam abraçado os seus ideais. A situação tornou-se um paradoxo. Ao buscarem uma liberdade absoluta baseada na negação do divino, os rebeldes estavam cavando seu próprio isolamento. O teste para Sofia era imenso. Como lidar com amigos e assessores de longa data que agora o olhavam com desprezo, vendo nele apenas um tirano ou um impostor? A rebeldia de Lúcifer não foi a primeira na história do universo, mas foi uma das mais devastadoras devido ao seu nível de influência. Observadores de outros quadrantes da galáxia vieram até os sistemas próximos para estudar o fenômeno, como cientistas observando uma estrela prestes a explodir. A tensão era palpável em cada esfera de luz. Lúcifer, agora irredutível, declarou formalmente que não mais reconhecia a autoridade de Sofia nem a existência de um Criador universal. Para ele, o universo era um campo aberto onde os mais inteligentes e poderosos deveriam governar por conta própria. Esse posicionamento inflexível criou uma barreira intransponível para qualquer nova tentativa de diálogo. O clima de fraternidade foi substituído por uma vigilância severa. A harmonia que antes regia as trocas entre mundos foi interrompida e o silêncio sideral começou a cair sobre os sistemas rebelados. A complicação maior residia no fato de que esses espíritos, apesar de sua rebeldia, continuavam a ser detentores de grandes poderes mentais, o que os tornava extremamente perigosos se deixados livres para influenciar mundos em estágios iniciais de evolução. O universo enfrentava um impasse, como preservar o livre-arbítrio sem permitir que ele destruísse a ordem necessária para o progresso coletivo. A resposta para esse dilema viria através de uma decisão monumental que selaria o destino daqueles que escolheram a sombra em vez da luz, preparando o caminho para um exílio que duraria milênios. A pressão no ambiente cósmico atingiu níveis insuportáveis à medida que a inevitabilidade de uma medida drástica se tornava clara para todos. Sofia, em sua postura de mansuetude inalterável, esgotou todos os recursos permitidos pelas leis do amor para trazer os rebeldes de volta à razão. Mas o espírito de Lúcifer, agora completamente embriagado pelo próprio orgulho, via nessas ofertas apenas fraqueza e medo. O clímax se aproximava como uma tempestade que se forma no horizonte, cujos trovões já podiam ser ouvidos em diversas dimensões. O peso do que estava prestes a acontecer era sentido até pelos seres mais simples, que percebiam uma mudança fundamental na vibração do espaço. A decisão de isolar os mundos rebeldes não era apenas uma formalidade administrativa. Era uma cirurgia espiritual necessária para salvar o corpo galáctico de uma gangrena de revolta e cegueira. Imaginem a gravidade do momento em que sistemas inteiros tiveram seus circuitos de luz desconectados da rede de fraternidade universal. O isolamento cósmico estava prestes a ser decretado. A consciência de que a opção equivocada de seguir Lúcifer traria consequências dolorosas e seculares começou a pairar sobre os menos exaltados, mas o movimento já havia ganhado uma inércia própria. A história estava sendo escrita com as cores da tragédia. Os seres que um dia caminharam em jardins de pura luz agora enfrentavam a perspectiva de serem confinados em mundos de matéria densa, onde suas memórias seriam veladas e seus poderes limitados. O significado da rebelião estava cristalizando-se. Era a queda da consciência do plano da unidade para o plano da fragmentação. O sentimento era de uma despedida solene e triste. Sofia, o Cristo cósmico, olhava para seus irmãos rebelados com uma compaixão que transcendia o entendimento.
sabendo que o caminho que eles haviam escolhido seria marcado por lágrimas e suor até que o último deles encontrasse o caminho de volta. A inevitabilidade do exílio era o preço de uma liberdade exercida sem a responsabilidade do amor. As estrelas pareciam brilhar com uma luz melancólica, testemunhando o fim de uma era de ouro para aqueles sistemas. A montagem do cenário para o grande ato final da rebelião estava completa, e a Terra, aquele pequeno planeta azul na borda da galáxia, estava sendo preparada para receber os primeiros exilados. O destino estava selado e a quarentena cósmica começaria, transformando o silêncio do espaço em uma barreira intransponível para os gritos de orgulho de Lúcifer e seus seguidores. O ponto de mutação mais dramático ocorreu quando a autoridade moral de Sofia foi confrontada pela última vez no cenário da alta administração celeste. Lúcifer, em um gesto de desafio supremo, apresentou suas reivindicações finais, exigindo a renúncia de Sofia e a total autonomia dos mundos que o seguiam. Foi nesse instante que a vibração do Cristo cósmico expandiu-se em uma demonstração de luz e verdade que silenciou até as mentes mais barulhentas. Não houve um ataque físico, mas uma revelação da realidade que os rebeldes tentavam negar. A presença de Sofia era a própria prova da existência do Pai, uma assinatura viva do Criador no tecido da existência. No entanto, mesmo diante da evidência irresistível do amor e da ordem suprema, Lúcifer e seu núcleo duro de seguidores escolheram fechar os olhos. Eles preferiram a escuridão de sua própria lógica ao brilho da verdade universal. Nesse momento de rejeição absoluta, o decreto de exílio foi consumado. Os circuitos siderais que ligavam esses seres às fontes de energia superior foram interrompidos. A queda não foi uma queda física no espaço, mas um mergulho vibratório. Eles foram pesados na balança da harmonia cósmica e considerados em desequilíbrio profundo. A consequência imediata foi o início do transporte dessas inteligências para orbes compatíveis com seu novo estado mental. A Terra, localizada em um setor remoto, foi escolhida para ser o berço e a prisão desses espíritos problemáticos. O clímax dessa revelação reside na compreensão de que nós, os habitantes deste mundo, somos os herdeiros diretos dessa rebelião. A humanidade terrestre é composta, em grande parte, por essas individualidades que um dia preferiram o orgulho à fraternidade. A transformação foi radical. De anjos e assessores celestes a seres encarnados em formas biológicas limitadas, sujeitos às leis da matéria, do tempo e do esquecimento. A rebelião de Lúcifer não terminou com uma batalha épica de espadas, mas com o silêncio de uma quarentena imposta pela lei de causa e efeito. O orgulho que os cegava tornou-se o grilhão que os prendeu ao ciclo de renascimentos em um mundo de expiação e provas. A trajetória da história planetária foi alterada para sempre, transformando a Terra em uma ilha de exílio onde a dor e o sofrimento serviriam como as ferramentas pedagógicas para a reconstrução do caráter desses espíritos. A queda estava completa e o véu do esquecimento começou a descer sobre as memórias das glórias passadas, restando apenas um vago sentimento de saudade e uma busca incessante por algo que não se conseguia mais definir. O rescaldo imediato da rebelião foi marcado por um silêncio estarrecedor que se abateu sobre os mundos exilados. Imagine o choque de passar da convivência com a plenitude cósmica para a limitação brutal de um corpo físico e de um ambiente hostil. A primeira onda de consequências foi o surgimento de uma angústia existencial profunda, uma sensação de perda que nem mesmo o maior dos orgulhos conseguia camuflar. Lúcifer e seus seguidores, agora privados do acesso direto às fontes de luz, viram-se presos em uma realidade onde a sobrevivência exigia um esforço monumental. O poder mental, que antes movia energias siderais,
agora tinha de ser canalizado para lidar com as necessidades básicas de um mundo em formação. A quarentena cósmica não era apenas uma barreira externa, mas uma barreira interna de percepção. Os rebeldes perderam a visão da totalidade e passaram a ver o universo através de frestas estreitas. O impacto emocional dessa mudança foi devastador. Muitos entraram em estados de profunda melancolia, enquanto outros, liderados pela voz persistente de Lúcifer, tentavam reconstruir seus impérios nas sombras da matéria, jurando que jamais se curvariam ao Deus que os havia abandonado. Eles não percebiam que o abandono era, na verdade, uma autoconclusão de seus próprios atos. A separação entre o joio e o trigo estava ocorrendo de forma palpável. Na Terra, os primeiros grupos de exilados começaram a interagir com as formas primitivas de vida que aqui já existiam, iniciando um processo de hibridização e influência que moldaria as primeiras civilizações humanas. A atmosfera do planeta tornou-se um campo de batalha vibratório entre os resquícios da luz que cada espírito ainda carregava e as densas nuvens de orgulho e ressentimento que haviam trazido de seu exílio. A pausa que se seguiu ao clímax da queda permitiu que a poeira cósmica baixasse, revelando a dura realidade. Eles estavam sozinhos em sua ilha cósmica. O convívio com as outras famílias planetárias havia cessado. Não havia mais naves de luz pousando em seus templos, nem mestres visíveis ensinando as leis do cosmos. Restavam apenas lendas, notícias místicas de um passado glorioso que para gerações seguintes pareceriam apenas sonhos impossíveis. O peso dos eventos começou a assentar, e a humanidade nascente iniciou sua longa caminhada através da noite escura da alma coletiva, carregando em seu DNA espiritual a marca da rebeldia e a promessa de uma redenção distante. Com o passar dos milênios terrestres, as consequências da rebelião de Lúcifer estabilizaram-se em uma estrutura social e espiritual que define a nossa atual condição humana. A resolução desse conflito inicial não foi a destruição dos rebeldes, mas a sua integração em um processo educativo de longo prazo. A Terra tornou-se um mundo de regeneração potencial, onde cada vida, cada sofrimento e cada conquista servem para polir as arestas do orgulho ferido. A transformação interna começou a ocorrer de forma lenta e quase imperceptível. Aqueles que um dia questionaram a existência de Deus através da lógica pura, agora viam-se forçados a buscá-lo através da dor e da necessidade de consolo. A lição central que emerge desse exílio é a de que a inteligência sem amor é um caminho para o isolamento, mas o sofrimento compartilhado pode ser o início da fraternidade. A mudança de perspectiva é a grande obra da evolução humana. À medida que os séculos avançavam, vozes isoladas de sabedoria surgiam para lembrar os exilados de sua origem estelar. O próprio Sofia, em um ato de amor supremo, encarnou entre os homens para demonstrar que o caminho de volta ao Pai não era feito de fórmulas intelectuais, mas de atos de entrega e perdão. A resolução do drama de Lúcifer está sendo construída no cotidiano de cada ser humano que escolhe a mansuetude em vez da arrogância. A quarentena cósmica, embora ainda ativa, começou a apresentar fissuras de luz. As notícias do céu, como são chamadas as informações que transcendem a matéria, tornaram-se mais frequentes, preparando a população terrestre para o fim de seu isolamento. A transformação interna é o requisito básico para a reintegração. Não se pode voltar a conviver com a sociedade cósmica carregando o vírus da intolerância e do orgulho desmedido. Por isso, a história da Terra é a história de um hospital-escola, onde as almas se recuperam de uma infecção espiritual milenar. O assentamento emocional após a queda permitiu que o ser humano desenvolvesse qualidades que talvez nunca teria conhecido na facilidade dos planos superiores. A resiliência, a empatia pela dor do outro e a fé que brota em meio às trevas.
A transição para o fechamento desse ciclo está agora em curso, e a humanidade começa a sentir que o seu longo tempo de prisão está chegando ao fim, não porque a pena foi perdoada, mas porque o aprendizado foi finalmente assimilado por uma parcela significativa da coletividade. Ao unirmos os fios desta narrativa, percebemos que a rebelião de Lúcifer e o consequente isolamento da Terra não são eventos isolados de um passado morto, mas a chave para entender todos os nossos dilemas atuais. A síntese desse conhecimento nos leva a uma reflexão profunda sobre o papel da inteligência na jornada da alma. O desenvolvimento mental e intelectual, embora glorioso, pode tornar-se uma armadilha se não for acompanhado pelo desenvolvimento moral e espiritual. Lúcifer é o arquétipo da inteligência que se desliga da fonte, enquanto Sofia representa a sabedoria que se mantém conectada através do amor. A jornada da humanidade na Terra é o processo de reconciliação desses dois princípios. Estamos aprendendo, da maneira mais difícil, que Deus não pode ser equacionado ou provado em um laboratório, mas deve ser sentido no centro do nosso próprio espírito. O significado filosófico de nossa existência nesta ilha cósmica é a descoberta de que o universo não gira em torno do nosso ego, mas em torno de leis harmônicas de cooperação e fraternidade. A reintegração cósmica que se anuncia não é um evento tecnológico, mas um evento de consciência. Só poderemos retornar ao convívio sideral quando nossos lenços brancos de paz forem o reflexo de uma paz interior conquistada através de milênios de lutas e renascimentos. A história de Lúcifer nos ensina sobre os perigos da vaidade intelectual e a importância da humildade perante o mistério. Ela ilumina a razão pela qual nos sentimos tão deslocados no mundo. Uma parte de nós ainda se lembra da luz de onde viemos. A síntese final é que o exílio foi, na verdade, um ato de misericórdia divina. Em vez de permitir que os rebeldes se autodestruíssem em seu orgulho, o Criador providenciou um berço onde eles pudessem recomeçar, passo a passo, do átomo ao anjo, reconstruindo sua dignidade espiritual. O tempo de quarentena serviu para que os eflúvios nocivos da rebelião fossem transmutados no solo da experiência humana. Agora, no limiar de um novo milênio, as tríades da nossa história convergem para um ponto de clareza. Somos seres cósmicos em processo de reabilitação e o convite para a reintegração está batendo à nossa porta. O entendimento de que não estamos sós e de que o isolamento foi uma escolha nossa nos dá o poder de escolher, agora, o retorno à grande família universal. Concluímos esta jornada reflexiva com a alma voltada para as estrelas, mas os pés firmemente plantados na lição da humildade. A história da rebelião de Lúcifer e do isolamento da Terra nos deixa uma mensagem clara. A verdadeira grandeza não reside no poder da mente ou na vastidão do conhecimento, mas na capacidade de reconhecer a nossa pequenez perante o infinito. O orgulho foi o muro que nos isolou do cosmos. O amor e a fraternidade serão as pontes que nos levarão de volta. O fim deste ciclo de exílio não depende de naves espaciais ou de descobertas científicas monumentais, mas da renovação íntima de cada indivíduo. Quando formos capazes de abraçar o próximo com a mesma compaixão com que Sofia abraçou seus irmãos rebelados, a quarentena cósmica simplesmente deixará de existir, pois não haverá mais necessidade dela. A Terra está deixando de ser uma prisão para se tornar um porto de partida. As notícias místicas do passado estão se tornando as verdades concretas do presente, e o silêncio sideral está sendo preenchido por um coro de boas-vindas das civilizações que nos aguardam com paciência e carinho. Devemos empunhar nossos ideais de paz e concórdia, buscando em cada dia a oportunidade de desfazer os nós de intolerância que ainda nos ligam ao erro de Lúcifer. A lição final é de esperança.
Por mais profunda que tenha sido a queda, a ascensão é um destino inevitável para todos os que buscam a luz. Que a imagem do pequeno planeta azul reintegrado à harmonia das esferas inspire cada um de nós a sermos os agentes dessa transformação. O passado perdido está prestes a se tornar o futuro glorioso, onde o conhecimento e o amor caminharão de mãos dadas e a humanidade finalmente ocupará o seu lugar de direito na fraternidade do cosmos. O convite está feito, o caminho está traçado e o Mestre dos Mestres continua a nos iluminar, aguardando o momento em que, com o coração purificado, poderemos finalmente dizer que voltamos para casa. Que esta reflexão permaneça vibrando em sua consciência, lembrando-lhe de que cada gesto de bondade é um passo a menos em direção ao nosso isolamento e um passo a mais em direção às estrelas. O tempo da reintegração é agora e ele começa dentro de você.